Fala, guerreiro. Boa noite, boa noite. A galera aí, né? Tá jogando duro. Tá frio aí? Tá frio aí? Rafael na área. Professor, @professor Vinícius Soares, né? Lá de Cuiabá, jogador demais, né? @café com penal. Pesado, né? Tá frio aí? É isso aí, né? Vocês já conhecem o procedimento, né? Tem um procedimento, né? Então, guerreiro, você que já entrou aí, vai convidando seus amigos, né? Você já conhece o procedimento. Bacana? Um beijo pra Carol, a Carol na área, Aline na área. O pessoal bom aí, né? Tá frio aí em Minas? Vai para Minas, leva a luva. É isso aí. Jogando duro no cobertor. Fran na área. Olha a Fran aí, ó. É isso aí. Amanhã sai o edital da PM em Amapá, né? Frio, o Adelante tá acima de tempo. Isso é legal. Rapaz, você tem que, né? Tem que colocar a musiquinha, né? Pra você, né, dar uma dançada e tal, dar uma aquecida. É isso aí. Primeiro, entra na live. Segundo, compartilha. E terceiro, espera o mestre chamar no que perceba, né? Vamos lá, então? Vamos lá, né? Vamos lá. Bacana. Já a galera já tá na área. Valeu, então, né? Bacana, a gente volta aqui, né? Então, fiquei um tempo aí sem poder entrar, mas voltando aqui nessa semana, né? Já na quinta-feira, beleza? Jogar duro, né? Sempre com questões aqui que estejam aí dentro da controvérsia jurídica, né? Isso você tem que saber, né? Isso é importante. Olha, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: sucesso total do Aulão Adelante, delegado Mato Grosso do Sul, né? Sucesso total, as inscrições bombando, tá certo? Você tem que correr lá, né? Semana que vem a grande probabilidade da virada de lote, tá certo? Você que vai fazer delegado Mato Grosso do Sul, tem que correr lá e fazer a sua inscrição, beleza? Corre lá e faz a sua inscrição. Site www.adelante.net.br. Professor, quem vai participar desse aulão? Professor Ailton Zucchi, professor Bernardo Gonçalves, professor Cristiano Gonzaga, professora Ana Cláudia Campos, né, plantão da Claudinha, né? Veja, nossa referência em português, professora Flávia Rita, tá certo? O jogo vai ser duro demais, né? Se é o no Mato Grosso do Sul, veja, o jogo vai ser duro, né? Veja, também, né, o monstro da parte geral, né? Professor confirmado, né? O Marco Montes, tá certo? Cristiano Gonzaga, Marco Montes, o time muito forte, né? Professor Júlio César Matos, o time tá forte. Não tem, né? Eu sou o mais fraco daquela equipe ali, sabe? Sou o mais fraco, tá? Eles jogam duro e eu venho, né, só na contenção. Beleza, então? Isso, né? Só tem monstro. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Vem cá, então. Eu vou jogar duro com você e vou dizer o seguinte. Outra informação também importante. Ainda hoje, né? Inscrições abertas, né? Ainda hoje, segundo a informação do pessoal do site lá. Inscrições abertas, ainda hoje, lá no site www.adelante.net.br. Professor, que inscrições? Para o aulão Adelante Agente Escrivão de Mato Grosso do Sul. Eu não falei que eu ia fazer? Então, inscrições abertas, né? Tenta pegar o primeiro lote. Acho que o primeiro lote ali a gente conseguiu, né, baixar esse valor para R$ 89,90, parece.
né? 89,90 no Adelante está jogando duro demais, né? O que eu não faço para ajudar vocês? Beleza? Então, nesse concurso de agente aí, a gente, né, conseguiu barganhar aí e conseguiu baixar esse preço do primeiro lote, tá? Do de agente, beleza? Então, a inscrição, então, tu já tem que correr para fazer a sua inscrição lá, beleza? De agente para agente escrivão de Mato Grosso do Sul, inscrições no site ainda hoje. Bem, vamos jogar duro então, né? Vamos jogar duro, que eu converso muito lá no Instagram, né? Aqui não, aqui o jogo é duro demais. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, veja que eu tenho lá no artigo 5º, né, inciso 39 da Constituição, positivado o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. É isso? Princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Veja que o artigo 39, artigo 5º, né, inciso 39, menciona o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Eu vou te chamar no Perceba e dizer, veja que aqui eu tenho dois princípios, né? Eu tenho o princípio da reserva legal, né, ou da estrita legalidade, tá certo? O princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, e também tem um princípio da anterioridade, não é isso? Veja, o fato que eu quero uma conduta, uma conduta que ainda não não esteja aí revestida, né, de uma roupagem criminosa. Perceba, no momento em que sai uma lei, que essa lei ela reveste essa conduta da roupagem criminosa, essa lei vai produzir efeito daquele momento para frente, não é isso? Então, perceba, a lei ela tem que ser anterior ao fato, né? Ela tem que ser anterior àquele fato, né? Ela então deu roupagem à conduta para que aquele agente venha responder, tá certo? Ele tem que praticar aquele fato na vigência da lei. Beleza? Isso, exatamente, né? Não basta que exista a lei tem que ser anterior ao fato. Legal? Bacana. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, você verifica muito nas provas, né? Esse princípio com o nome de princípio da legalidade. Professor, mas não é a mesma coisa? Calma, calma. A doutrina utiliza o termo princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Esse termo, princípio da legalidade, é muito utilizado nas provas. E eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. A doutrina critica, né? Veja, olha só, tem que tomar cuidado. Porque quando você fala legalidade, na verdade, você está se fazendo uma referência ao artigo 39. Ou seja, as espécies normativas constantes lá no artigo 39. No artigo 59, né? As espécies normativas constantes lá no artigo 59. E lá no artigo 59... eu tenho o quê? Eu tenho lei, eu tenho medida provisória, eu tenho resolução. Entenderam ou não? Então, cuidado. Numa prova múltipla escolha, quando o examinador, quando ele for fazer uma referência, né, à necessidade, veja, da existência de uma lei, né, dando a roupagem criminosa de uma conduta, ou seja, quando ele for fazer referência a essa necessidade, ele está fazendo referência ao princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Então, se numa múltipla escolha eu tenho lá princípios, aí eu tenho lá princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, aí embaixo, princípio da legalidade. Entre as múltiplas escolhas ali, entre as alternativas, melhor dizendo, você tem que escolher a alternativa que menciona princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. E não marcar princípio da legalidade, coloca um JD aí, coloca um alfazulu. Deu para entender? Deu para entender? Agora, se nas provas, aparece na prova lá, isso, se aparece lá na prova, princípio da legalidade, e você não tem uma outra alternativa, fazendo alusão à reserva legal, né, ao termo reserva legal ou estrita legalidade, você vai marcar essa. Beleza? Deu para entender? Deu para entender? Que a doutrina critica, né? Veja, a utilização do termo princípio da legalidade quando faz referência ao princípio da reserva legal. Deu para pegar isso? Deu, né? Mas para você vai ver, o cara usa direto. Princípio da legalidade, princípio da legalidade. Mas na verdade é princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Beleza? Deu para entender, né? Deu para entender isso. Bacana. Olha lá, já caiu, né? O colega caiu, olha lá, tá vendo? O examinador é mau, né? Mas o adelante não cai. Legal? Então, só olha, ele está fazendo referência ao princípio da reserva legal. Aí tem a múltipla escolha.
diversas alternativas. Aí, entre as alternativas, eu tenho lá princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Letra B, princípio da legalidade. E ele está fazendo referência à necessidade de uma lei, né, para dar roupagem criminosa a uma conduta. Bacana, tranquilo? Aí, qual o princípio que você vai marcar? Qual o termo? Princípio da estrita legalidade, né? Ou princípio da reserva legal? E não marca o princípio da legalidade, que você joga duro demais. Agora, se você está fazendo uma prova discursiva, chama o examinador, não perceba, né? Fala, a doutrina critica, né, esse uso da legalidade, né? Veja, fazendo referência à necessidade de uma lei para dar roupagem criminosa a uma conduta. Por quê? Porque, veja, a legalidade estaria ligada lá ao artigo 59 da Constituição, que traz em seu bojo as diversas espécies normativas. Entre elas, por exemplo, medida provisória e resolução. E você sabe que medida provisória não pode tratar de matéria penal. É a regra. Porque o STF, na pegada de monstro, já entendeu que medida provisória, veja, se a matéria penal é benéfica, aí há a possibilidade. O STF, nessa pegada, coloca o alfazulu JD. Né? Medida provisória não pode tratar de matéria penal, não está prevista na Constituição, mas veja, mas o STF entende o seguinte, olha, mas se for uma norma penal benéfica, aí há essa possibilidade, né? Aí você começa a crescer, beleza? Você começa a crescer. Eu vou te chamar, não perceba, e vou dizer o seguinte, veja que a retroatividade, né, de lei penal benéfica, a gente vai verificar isso aqui agora. É isso? Eu acabei não falando o tema da aula. A gente vai tratar aqui da retroatividade da lei penal benéfica. Eu já entrei já jogando duro. A retroatividade da lei penal benéfica, ela navega lá na órbita da aplicabilidade, né, da lei penal no tempo. Ou seja, o direito intertemporal, né? Direito penal intertemporal. Bacana, então? Legal, 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 legal. É importante, né, quando eu falo de uma norma incriminadora, e veja que quando eu tenho uma norma incriminadora, há necessidade que essa norma seja instituída, né, através de uma lei em sentido estrito. Ou seja, essa lei, ela tem que decorrer necessariamente da união, não é isso? Porque, perceba, a união materializa uma fonte material, também chamada fonte de conhecimento da lei penal, não é isso? A união é que tem aí a competência, né, para instituir uma lei penal. Veja que os estados, mediante autorização, através de lei complementar da União, pode até tratar de matéria penal, mas de forma específica. Beleza? Assim estabelece a Constituição Federal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou chamar no perceba e dizer, veja que quando uma lei ela entra em vigor, ela vai regular os fatos que ocorrerem durante a sua vigência. É o que eu chamo lá de tempus regi actus, né? A lei do tempo, né, ela vai regular aqueles fatos que venham a ocorrer durante a sua vigência. E é muito importante porque, veja, uma lei penal, quando ela entra em vigor, ela vai produzir efeitos até que uma outra lei venha revogá-la. Pode ser uma revogação tácita, né? Uma lei posterior tratando do tema de forma diferente. Ou eu posso ter uma revogação expressa, uma lei posterior, não é isso? Veja, mencionando em seu bojo que revoga a lei anterior. E essa revogação, perceba, ela pode ser total, absoluta, né? Total, absoluta. Não é isso? Ó, total ou absoluta, não é isso? Ó, total ou absoluto. Absoluta, aberrogação, joga duro, segura o macete. Revogação total eu chamo de aberrogação. Aberrogação por quê? Veja, absoluta. Beleza? Revogação total. Legal? Ou eu posso ter uma revogação parcial, que eu vou chamar de derrogação. Pegou esse JD aí, esse alfazulu? Revogação total, derrogação ou aberrogação? Revogação total, aberrogação, né? Aberrogação total é absoluta, aí, a aberrogação total. Isso, derrogação, revogação parcial. É importante, né? E aí você está respondendo uma questão de prova na discursiva, chamando no perceba porque você tem conteúdo. E você vai mencionar. Olha, uma lei, quando ela entra em vigor, né, isso, quando ela é publicada e começa a produzir efeitos,
veja, ela só pode ser revogada, né, mediante a publicação de uma outra lei, não é isso? E o princípio que sustenta esse fenômeno é o princípio da continuidade das leis penais, não é isso? Princípio da continuidade das leis penais. É importante você ter essa concepção, veja, porque, perceba, eu chamo no percebo e digo. Eu chamo no percebo e digo, a professora aí, ó, dizendo que vai compartilhar. Eu chamo no percebo e digo o seguinte, quando eu digo para você que há necessidade de uma lei, para que uma lei venha parar de produzir efeitos, né, para que ela seja retirada do ordenamento jurídico, há necessidade de uma outra lei, né, posterior, tratando do tema diferente, ou essa lei, expressamente, seu bujo, venha mencionar que a lei anterior se encontra revogada, ou seja, venha revogar a lei anterior, você já começa a enxergar que não há possibilidade, por exemplo, dos costumes revogar lei penal. Beleza? Costumes revogar lei penal. Professor, mas os costumes não constituem uma fonte formal do direito penal? Né? Uma fonte formal mediata? Os costumes constituem uma fonte formal mediata, e não imediata. Imediata é a lei. Mediata sim, mas te chamo no percebo e digo. Isso, te chamo no percebo e digo. Os costumes, né, muito embora venham figurar como uma fonte do direito penal mediata, os costumes só podem ser só pode ser lançado mão dos costumes, segundo leges, né? Costumes de acordo, com a lei e não contra a lei. Eu não posso, por exemplo, lançar mão dos costumes para dizer que a contravenção do jogo do bicho hoje não tem mais uma roupagem, né, de infração penal. Entenderam ou não? Porque eu necessitaria de uma outra lei. Ah, não, porque agora é costume, todo mundo, pratica, né, o jogo do bicho aí numa boa, né? Ah, vamos considerar a contravenção revogada, né, os costumes aí, ó, fonte formal do direito penal. Veja, você pode lançar mão dos costumes? Sim, mas costumes segundo a lei, né? Veja, em consonância com a lei, não contra a lei, né? Então, os costumes segundo legem, secund legem, e não contra a legem. Fica esperto quando trata dos costumes. Beleza? Tranquilo. Veja que uma lei, quando ela entra em vigor, ela pode trazer no seu bojo um conteúdo benéfico. Como, por exemplo, uma lei que retira uma qualificadora de um delito. Eu tenho aí o delito de homicídio, eu tenho asfixia como qualificadora. Então, eu posso ter uma lei posterior que venha retirar, né, a asfixia, né, como qualificadora do homicídio. É uma lei benéfica, não é isso? Em relação, veja, ao Código Penal atual, né, que menciona lá a asfixia, né, que coloca a asfixia, né, como uma qualificadora lá do homicídio. Veja que eu posso ter uma lei posterior, né, que venha introduzir um regime de cumprimento de pena mais brando, como ocorreu com a Lei 8.072, né? Inicialmente, aquele que praticava o delito, um delito considerado, né, ou equiparado a hediondo, ele cumpria a pena no regime integralmente fechado. Posteriormente, ocorreu uma alteração na lei, não é isso? Possibilitando a progressão de regime, ou seja, inicia num fechado. E hoje, o STF, né, lançando mão do princípio da individualização da pena, princípio da dignidade da pessoa humana, STF entendendo que não há obrigatoriedade do condenado pela prática de crimes hediondos equiparados e iniciar a pena no fechado, pode iniciar em outro regime, não necessariamente no fechado. Né? Veja, lançando mão do princípio da individualização da pena, princípio da dignidade da pessoa humana. Não é isso? Então, veja, mas embora o STF, né, tenha externado essa visão, a lei, ela menciona lá, olha, cumprimento da pena inicia no fechado, né, possibilitando a progressão de regime. Mas veja que essa alteração que ocorreu, né, a alteração que ocorreu na lei de crimes hediondos, possibilitando o início da pena no fechado, foi posterior, porque na origem
A lei, ela trouxe a necessidade de cumprir a pena no regime integralmente fechado. Então, essa lei que alterou a lei de crimes hediondos, veja, é uma lei penal benéfica, né? Uma lei penal benéfica. Ou um outro exemplo também de uma lei penal benéfica, uma lei que vem incluir, por exemplo, uma causa de diminuição de pena. Também iria figurar como uma lei penal benéfica. E a lei penal benéfica, veja, é uma lei para melhor, que eu vou chamar de novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Na escrita você vai verificar assim, novatio legis in melius, novatio, mas na hora de falar, seja técnico, novatio legis in melius, beleza? Novatio legis in melius. Ou seja, é uma lex missio, né? Lex missio, lei para melhor. Bacana, né? Tranquilo. É importante saber que quando você tem uma lei penal benéfica, você vai verificar que essa lei ela irá retroagir, né? Irá retroagir em homenagem aí ao princípio da retroatividade da lei benéfica, prevista lá no artigo 5º, né? Lá no inciso 40, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Eu posso ter também uma lei publicada em que o seu conteúdo não é benéfico. Ou seja, o seu conteúdo veja, a lei ela dá um tratamento mais gravoso, né? Aquele condenado, aquele réu que esteja respondendo o processo, não é isso? Então, quando eu verifico esse conteúdo maléfico, né? Veja, que se contrapõe à lei penal benéfica, por exemplo, quando você tem a introdução de uma causa de aumento de pena, quando você tem, por exemplo, a retirada de uma causa de diminuição de pena. Veja, o conteúdo não é benéfico. Aí você vai verificar que essa lei é uma novatio legis para melhor não, né? Para pior. Então, eu tenho aí o que eu vou chamar de novatio legis impégios, né? É a lex gravio, né? Vejam a lei, né? Lei penal mais grave. Bacana? Tranquilo. Importante, aí eu falei para vocês da regra. Qual é a regra? Tempus regi actus. Ou seja, a lei penal, quando ela é publicada, ela produz efeitos, não é isso? Para adiante, né? Para frente, não é isso? Mas você vai verificar que há excepcionalidade. A excepcionalidade por quê? Porque se essa lei penal, ela for uma lei penal benéfica, se essa lei penal ela for uma lei penal benéfica, ela estará aí revestida da extratividade. E a extratividade, veja, ela possibilita essa lei retroagir, né? Olha, retroatividade, e a extratividade também possibilita essa lei ser ultrativa. Ou seja, ainda que revogada, ela tem a possibilidade de se aplicar ao fato, né? Então, a extratividade é ligada à lei penal benéfica, beleza? Extratividade é ligada à lei penal benéfica. A possibilidade da lei ser retroativa ou ultrativa quando benéfica. E eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, se a lei penal benéfica, ela pode ser, por exemplo, ultrativa, né? Ou seja, a possibilidade dela ser aplicada aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, ainda que revogada, considerando que ela é mais benéfica à lei posterior, essa lei benéfica, ela se agarra ao fato, ela se prende ao fato. A lei penal benéfica, perceba, né? Tem o que eu chamo de efeito carrapato da lei penal. Joga duro com você, coloca um alfa-zulu e um JD, né? Aí, ó, o que vem a ser o efeito carrapato da lei penal, né? O que vem a ser o efeito carrapato da lei penal. Efeito carrapato da lei penal é isso. A lei, né, ela se prende ao fato, né? Veja, é a ultratividade, a possibilidade da aplicação da lei ainda que revogada. Efeito carrapato, porque o carrapato ele não fica preso no cachorro, é igual a lei, né? Se ela for benéfica, ela fica presa àquele fato. Entendeu? Isso, efeito carrapato. Professor, mas eu vi efeito carrapato na temporária e na excepcional também, né? Mas aí você numa prova, né? Veja uma prova oral, falando para o examinador, né, do efeito carrapato da lei penal benéfica, falando que a lei penal benéfica, veja, ela tem a roupagem da extratividade, ela pode ser ultrativa, né, a ser aplicada ainda que revogada ao efeito carrapato aí, ó. Não é isso? Ou ela pode ser retroativa, né, se aplicar a fatos anteriores à sua vigência.
A lei penal benéfica, né? Quando eu falo do efeito carrapato, eu estou falando da outra atividade. Bacana? Isso, chama no efeito carrapato, porque aqui não tem básico não, né? Bacana, bacana, bacana. Bem, é legal isso, né, professor? Você trabalhou a lei penal benéfica e você vai falar mais da lei penal benéfica hoje, né? O tema é esse. Ah, tá. Não vai fazer aquele estudo da lei toda. Não, não, não. Vou parar aqui na lei penal benéfica, beleza? Por quê? Porque aqui tem diversas controvérsias e a pedra de toque é essa. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Perceba bem. Veja que lá no artigo 3º, eu tenho a lei... O artigo 3º ele trata das leis da lei excepcional, não é isso? E lei temporária. O artigo 3º do Código Penal menciona o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ele está falando o seguinte, olha o pessoal aí aproveitando o espaço-campo, né? Aqui eu estou usando uma linguagem mais pesada, né? Vocês sabem disso. Lá a gente está pegando um ritmo mais tranquilo. Vamos aqui. Aqui é para o Brasil, então aqui tem que ser, né, efeito carrapato, tem que ser nesse sentido aí. Vem para mim aqui. O artigo 3º ele trata da lei excepcional e da lei temporária. Veja que a lei temporária, né, aquela lei que traz em seu bojo o tempo da sua vigência. Veja que passou aquele período em que aquele período estabelecido na lei, a lei ela se autorrevoga. Não é isso? Um exemplo, uma lei geral da Copa, né? Veja que é uma lei temporária. Beleza? Ou eu posso ter uma lei excepcional. A lei excepcional, perceba bem, eu tenho uma situação de anormalidade. Enquanto aquela situação de anormalidade, veja, permanecer, a lei, ela está em vigência. Tá certo? Veja, cessada aquela circunstância, a lei ela é autorrevogada. Isso é muito importante, porque quando eu falo da lei temporária e da lei excepcional, e eu estou falando aqui que elas são autorrevogáveis, a doutrina aponta que, por esse motivo, elas são chamadas de leis intermitentes. Leis intermitentes, não é isso? As leis são autorrevogadas. Veja, autorrevogáveis. Então, professor, peraí, eu não entendi bem. Eu estou falando para você que o princípio da continuidade das leis penais menciona que uma lei, ela só pode permanecer em vigor, não é isso? Ela só pode ser revogada quando da publicação de uma outra lei. Não é isso? Aqui eu teria uma exceção ao princípio da continuidade das leis penais. Por quê? Veja, eu teria uma revogação da lei sem a necessidade de publicação de uma outra lei. Joguei duro e aí você começou a raciocinar. Entendeu? Sem a necessidade da publicação de uma outra lei. Por quê? Porque a lei excepcional e a lei temporária, veja, elas são autorrevogáveis. Isso. Bacana, né? Eu falei intermitentes, né? Tem gente aí jogando intermediária, né? Não falei nada disso, né? Falei intermitentes, porque elas são autorrevogáveis, né? Vem para mim aqui. E veja que a lei temporária e a lei excepcional, elas são o quê? Ultrativas. Ultrativas por quê? Porque olha o que o artigo 3º fala, ó, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas suas circunstâncias, ou seja, né, embora revogadas, é isso? Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então você vai perceber que a lei temporária e a lei excepcional, não é isso? A lei temporária e a lei excepcional, elas são ultrativas. Ou seja, elas acabam se prendendo ao fato, né? Se elas se prendem ao fato, a lei temporária e a lei excepcional também, veja, externam o fenômeno do efeito carrapato da lei penal joga duro. Entendeu? Ultrativa, ou seja, prende-se ao fato. Isso é muito interessante. Porque eu posso ter uma lei temporária e uma lei excepcional, essa lei ela foi revogada, aí posteriormente foi publicada uma lei penal benéfica. Essa lei penal benéfica ela vai retroagir, ou eu devo aplicar a lei excepcional, né, a lei excepcional ou a lei temporária? Essa lei penal benéfica foi publicada após, né, a autorrevogação da lei excepcional ou da lei temporária. Se essa lei for benéfica, ela retroage para regular os fatos ocorridos durante a vigência da lei excepcional ou da lei temporária. Será que o princípio da retroatividade
da lei penal benéfica, né? Ela pode se aplicar, né? Veja, esse princípio vai se aplicar, por exemplo, possibilitando a retroatividade de uma lei penal benéfica posterior a uma lei excepcional, uma lei temporária? Sim ou não? Não, 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 não. Então, veja, é claro que não, porque se o artigo 3º fala que a lei, veja, a lei excepcional ou a lei temporária é ultrativa, ainda que revogada, ou seja, aqueles fatos que ocorreram durante a lei excepcional, durante a lei temporária, serão regulados pela lei excepcional e pela lei temporária. Então, se eu tenho uma lei posterior, ainda que benéfica, ela não pode retroagir para regular esses fatos. Deu para entender? Deu para entender? Isso. Deu para entender? Olha aí, jogando duro, retroatividade, viu? Primeiro eu trabalhei aqui na lei temporária, na lei benéfica, depois eu peguei, joguei uma lei benéfica, primeiro eu trabalhei aqui na lei temporária excepcional, não é isso? E agora eu fiz uma contraposição com uma lei posterior benéfica. Deu para pegar? Olha aí, jogando duro, isso. Coloca alfa Zulu, né? Respira, isso. Né? Qual seria, veja, o espírito de justiça, então, da vigência de uma lei temporária e de uma lei excepcional? Ah, não vou respeitar, não. Por quê? Ah, depois ela vai se autorrevogar. Ah, né? É uma lei intermitente. Show de bola. Né? Vou aqui, não tô nem aí. Né? Ah, não pode beber, não? Durante esse tempo eu vou beber, não quero nem saber. Né? Tá lá criminalizando a conduta de quem faz ingestão de bebida alcoólica durante um determinado tempo. Né? E o cara bebe durante aquele tempo e depois vai ficar tudo tranquilo. Entenderam ou não? Bacana? Tranquilo. Posso continuar? Sim ou não? Deu para entender? Aqui a pegada é jogo duro, né? Não dá para ficar, tá certo? Posso continuar, né? Posso continuar. Vem cá, e não corre que aqui eu não dou o básico. Aqui eu não dou o básico. Vou arrochar, beleza? Vou arrochar. Vamos lá, aqui, bacana. Se liga, né? Segura, né? Segura. Eu falei para vocês que a lei temporária e a lei excepcional, elas são autorrevogáveis. Ou seja, elas, né, elas podem, elas acabam se autorrevogando, né? Isso mesmo. Não há necessidade, isso que eu queria falar, não há necessidade de uma lei posterior para revogar essa lei. Beleza? Tranquilo. E falei para vocês que a lei temporária e a lei excepcional, veja, elas externam o fenômeno do efeito carrapato, ou seja, elas acabam se prendendo no fato. Ainda que revogadas, elas são aplicadas, não é isso? Aos fatos que ocorreram durante a sua vigência. Eu tenho alguma possibilidade de uma lei temporária ou de uma lei excepcional não regular fatos que ocorreram durante a sua vigência? Joga duro, alfa Zulu aí. Aí, ó. Professor, aí não tem um básico não, né? Não tem. Há a possibilidade de uma lei temporária ou uma lei excepcional não ser aplicada aos fatos que ocorreram durante a sua vigência. Professor, quando uma lei posterior for mais benéfica, não. Não. Eu já falei para vocês que a lei, se eu tenho uma lei posterior benéfica, veja, quando você trata de uma lei temporária, uma lei excepcional que é anterior a essa lei posterior, ainda que benéfica, não pode se aplicar a lei temporária e a lei excepcional. Seria aí uma exceção, né, ao princípio da retroatividade da lei benéfica. Então, alfa Zulu, veja que se a publicação de uma outra lei posterior à lei temporária e à lei benéfica, e essa lei, veja, e essa lei mencionar em seu bojo que aqueles fatos ocorridos durante a lei temporária e a lei excepcional, esta lei irá regular, aí eu não aplico a lei temporária e a lei excepcional. Entenderam? Como assim, professor? Saiu uma nova lei dizendo o seguinte, olha, lei temporária ou lei temporária e excepcional, esses fatos que ocorreram aí durante a sua vigência, tá? Fica tranquilo, eu que vou regular. A própria lei posterior, ela menciona, eu que vou regular, né? Aí tem um dispositivo lá, mencionando, fatos ocorridos durante a lei tal, ou a lei X, né? Serão regulados por essa lei. Acabou, filho. Aí eu não aplico a lei temporária nem a lei excepcional, coloca um alfa Zulu, né?
Então, numa prova discursiva, numa prova oral, o examinador pode te perguntar, né? Me fale sobre as leis temporárias, né? Lei temporária e a lei excepcional. E aí você chama no Perceba, fala da outra atividade, né? Fala que elas são autorrevogáveis e por isso são chamadas de leis intermitentes. Fala também do efeito carrapato da lei penal. Fala da exceção da retroatividade da lei penal benéfica quando você tem uma lei temporária, né, anterior a essa lei. Tá certo? Chama no Perceba, fala que a regra é que essas leis são ultrativas, se aplicam aos fatos, ainda que revogadas, né? Mas você chama no Perceba e diz, excelência, mas existe uma possibilidade da lei temporária, a lei excepcional, não serem aplicadas, né? Veja, aos fatos que ocorreram durante sua vigência. Quando eu tenho uma lei posterior mencionando em seu bojo que os fatos ocorridos durante aquela lei temporária ou aquela lei excepcional serão regulados por essa lei, joga duro. Aí você cresceu. Né? Você cresceu aí. Você tá na área aí? Como é que tá aí? Travou? Tá me recebendo, né? Tá me recebendo. O Alfa Zulu tá forte, né? Daí tá forte, né? Isso aí. Você já viu aqui o trabalhar básico com você? Né? Seria um efeito que joga duro, hein? Um efeito, a exceção é o efeito carrapato da lei penal. Eita, posso seguir? Ou vai pedir arrego? Isso aí, né? Vem cá então, filho, vem cá. Agora eu tenho uma lei temporária, né? Ou uma lei excepcional, que ela é benéfica em relação a uma lei anterior a ela. Professor, foi editada uma lei temporária? Sim. Uma lei excepcional? Sim. Ela é benéfica? Será que uma lei temporária ou uma lei excepcional revestida, veja, de benefícios, será que eu posso retroagir essa lei? A lei excepcional ou a lei temporária, quando benéfica, pode retroagir? É a pegada. Né? Não vou assistir essa aula não, porque essa aula aí... a professora vai falar da retroatividade. Eu sei que a lei penal benéfica pode retroagir. Filho, não assiste não. Assiste não, fica aí. Se liga. Se eu tenho uma lei temporária ou uma lei excepcional, ainda que essa lei seja benéfica, ela não retroage, joga duro. Joga duro, olha aí, olha a pegada. Se eu tenho uma lei temporária ou uma lei excepcional, se essa lei é benéfica, olha só, essa lei é benéfica a uma lei anterior, ela não retroage. Por quê? Porque a lei temporária ou a lei excepcional, elas são o quê? Ultrativas. Né? Você aí, você tem a ultratividade. Não é isso? Veja, elas se aplicam aos fatos, ainda que revogada, né? Se aplicam aos fatos futuros. Se aplicam, né, ao fato que ocorreram durante a sua vigência. Ou seja, mas elas não retroagem. Isso, ainda que benéficas. Deu para pegar isso aí? Tranquilo? Isso. Não corre não. Vem cá. Agora eu tenho a lei A e tenho a lei X. Bacana? A lei A é a lei que está em vigência. E a lei X entrou em vigência. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, ou melhor, a lei A e a lei B. Lei A e a lei B. A lei A está em vigência e eu tenho a lei B que entrou em vigência. A lei B, ela é uma novatio legis in melius, né? A lei B é uma novatio legis in melius. Por exemplo, a lei B, ela retirou a qualificadora asfixia do homicídio. Bacana? Tranquilo. A lei B, ela passou por um processo legislativo, né? Veja, e ela se encontra em período de vacácio. Mas ela é benéfica. E quando o Tício foi julgado, essa lei B ela já existia, mas ela estava em período de vacácio. A pergunta que se faz é o seguinte, uma lei penal benéfica que se encontra em período de vacácio, ou seja, né, o período de descanso da lei, eu posso aplicar essa lei, ainda que não esteja produzindo efeitos, considerando que é uma lei, e é uma lei benéfica? Sim ou não? Pegada forte, né? Pegada forte.
Vem cá, vem cá, vem cá. Duas correntes, né? Duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente dizendo o seguinte. Vem cá. Essa lei se encontra em período de vacácio, não se encontra? Sim. Mas vem cá, mas não é lei? Lei é. Ela só não está produzindo efeito. Mas vem cá, não é lei? É. E o que diz lá o princípio da retroatividade da lei penal benéfica? Diz o seguinte, né? Veja, a lei, aí diz lá, não irá retroagir, salvo em benefício do réu. Fala a lei. E uma lei em período de vacácio é lei. Se é lei, mesmo que esteja em período de vacácio, ela se aplica. Primeira corrente nessa pegada. Né? Veja, pensar diferente, você criaria uma excepcionalidade, a retroatividade da lei penal benéfica. Não interessa se ela não está produzindo efeito. É lei, ela já existe, só não está produzindo efeito. Bacana, está em período de vacácio. Né? Então, se o indivíduo está sendo julgado agora, tem que aplicar essa lei, porque é uma lei penal benéfica. Ela tem que regular os fatos anteriores. Só porque ela está em período de vacácio não vai se aplicar? Entenderam ou não? Joga duro. STF, segunda corrente. Primeira corrente nessa pegada. STF na segunda corrente. Para o STF, uma lei que se encontra em período de vacácio legis, te chamo no percebe e digo, ela ainda não produz efeito. Se ela não produz efeito, ela não pode ser aplicada, tá certo? Então perceba, uma lei que se encontra em período de vacácio, ainda que benéfica, não pode ser aplicada. Beleza? Para o STF, não. Para o STF, se uma lei penal benéfica se encontra em período de vacácio, não há possibilidade da sua aplicação. Bacana? E a outra, né? Vejam lá do outro, né? Vejam a outra corrente entendendo que é possível, né? A parte da doutrina entendendo que é possível, inclusive. E aí, numa prova oral, numa prova discursiva, você tem conteúdo. Aqui você joga duro, guerreiro. Aqui eu não estou aqui brincando. O Aulon Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul, a pegada é essa, é monstro. Aí você cresce demais. Aqui não tem brincadeira não. Então, o grupo de professores, nós estamos indo lá para destruir. Por isso que a gente estuda forte. Viu a aula do Montes? Tá vendo agora aqui com a lei penal benéfica como é que o jogo tá ficando duro pro seu lado? E você achou que eu ia falar aqui a lei penal quando ela é benéfica, ela pode retroagir, tá, pessoal? Fica rindo. Aqui não é lugar de riso. Aqui é lugar de jogo duro. Eu brinco um pouco lá no Instagram. Aqui não. Aqui é paulada. E não corre não. Vem pra cá. Entendeu como você vai colocar as duas correntes? Entenderam ou não? Falando da primeira corrente, entendendo, veja, o princípio da retroatividade da lei penal benéfica, diz o seguinte, a lei, né, ela não irá retroagir, não é isso? Veja, salvo para beneficiar o réu, ou seja, em benefício do réu ela pode. E se uma lei se encontra em vacácio, é lei. Ela só não produz efeito, mas não é lei? Não é lei? Não é lei formalmente, materialmente? Então ela pode ser aplicada. Primeira corrente nessa pegada. STF entende o seguinte, bem, é até lei, mas não está produzindo efeito, então não pode ser aplicada, ainda que benéfica. Entenderam? Duas correntes? É isso. Aí você está pensando que você vai correr. Aí o que aconteceu? O Tício ele praticou um homicídio no dia 10/7/2016. Tício praticou um homicídio no dia 10/7/2016. Bem, olha só. Se eu falei que o STF tem essa posição, né? Veja, e a posição que você vai seguir para a sua prova é qual? Que ali em período de vacácio, né, não pode produzir, ela não produz efeito, por isso ela não pode ser aplicada. Vamos seguir o STF, filho. Né? Vamos seguir o STF. Bacana, e para falar a verdade, até a corrente majoritária é essa aqui. Legal? Bacana? Tranquilo, né? Vamos voltar. Vamos estudar com maldade, não vamos ficar, tá certo? Vem para cá. Você já conhece já a Zuki didática, né? Então, vem para cá. Não corre. Tá querendo correr? Tá querendo correr? Pode ir? Posso seguir? Eu tenho que acabar isso aqui. Ainda tem que falar, ó, tem mais 3 folhas ali. Beleza? Posso continuar? Então vem. Isso. Quem acha que não tem condições pode sair da live. O jogo aqui é duro. Aqui não tem... No dia 10/7/2016, vambora. Vamos prestar atenção aqui. Segura aí, segura a informação. Segura. Veja como eu estou jogando duro com você hoje aqui.
Eu só estou falando da retroatividade da lei penal benéfica. Imagine aqui, né? Vem para cá então. No dia 7, vamos dar uma situação hipotética. No dia 10/7/2016, o Tício praticou um homicídio. E nessa época, veja, praticou um homicídio, né? Homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Dia 10/7/2016. No dia 15/5/2017, saiu uma lei, passando a pena do homicídio simples de 5 a 15 anos. Essa lei é uma lei penal mais benéfica. Concorda comigo? Eu tenho aqui uma pena de 5 a 15, né? E aqui no dia 10/7, o homicídio tinha a pena de 6 a 20. Tá dando para entender que essa lei aqui ela é benéfica? Que ela é posterior ao fato? Sim ou não? Sim ou não? Tá dando para entender? Isso. Eu estou falando para você que essa lei penal benéfica, ela saiu durante o processo. Ele estava respondendo o processo. Rapaz, aí falaram o seguinte, mas espera aí, pô, quebraram o galho do homicídio aí. Vamos fazer uma nova lei, aumentando essa pena do homicídio. Que papo é esse de 5 a 15? Aí no dia 20/12/2018 saiu uma nova lei, passando a pena do homicídio de 10 a 20. Professor, tem 3 leis? Tem. Caramba, hein? Eu tenho uma lei, certo, em que o homicídio era a pena de 6 a 20. Tem. Aí saiu uma outra lei, que passou a pena do homicídio de 5 a 15. Isso. Bacana. Aí saiu uma outra. Peraí, professor, mas essa lei que saiu é mais benéfica do que a anterior. Aí saiu uma outra, sim, que passou a pena do homicídio de 10 a 20, sim. E essa lei, professor, a terceira, ela é mais grave tanto em relação à intermediária, como também à primeira lei. Sim. Veja que a lei intermediária ela foi publicada fora da vigência. Ela foi publicada, veja, ela foi publicada, sim, mas o fato ocorreu fora da sua vigência. Entendi. E professor, vem cá. Quando essa última lei saiu, o que estava acontecendo com o Tício? Ele estava sendo julgado. A terceira, né? Isso. Então, professor, peraí. Eu tenho uma lei intermediária que ela produziu efeitos, né? Durante a sua vigência não ocorreu o fato e durante a sua vigência também não ocorreu o julgamento. Peraí. O fato ocorreu durante a primeira lei, que a pena era de 6 a 20. Depois, ele estava respondendo o processo, aí saiu uma lei passando a pena de 6 a 15. E quando ele foi julgado, saiu uma outra lei passando a pena de 10 a 20. Entenderam ou não? Eu tenho uma lei intermediária, que é mais benéfica em relação à primeira lei, que ocorreu na data do fato, e em relação à terceira lei, que era a lei da data do julgamento. Pegou aí agora? Pegou agora? Esclareci mais? Esclareci mais? Posso fazer a pergunta agora? Deu para entender? Ou seja, conclusão, a lei intermediária ela é mais favorável, porém, o fato ocorreu fora da sua vigência e o julgamento ocorreu também fora da sua vigência. Então se liga. Caso eu tenha uma lei intermediária e essa lei seja mais benéfica, não interessa se ela é intermediária. É benéfica? É ela que será aplicada ao fato. Bacana? Lei intermediária que vai ser aplicada ao fato. Não interessa se o fato ocorreu fora da vigência dessa lei e não interessa se o julgamento está ocorrendo fora da vigência dessa lei. Se essa lei intermediária é mais favorável, é ela que é aplicada. Bacana? Legal, né? Legal. Vamos lá. Veja que eu estou aqui tratando, né, da retroatividade da lei penal benéfica, não é isso? Legal. Eu tenho o Tício, que ele praticou o tráfico de drogas na vigência da lei 6368. Estava vendendo drogas, né? Rapaz, o Tício entrou agora nesse negócio. Eu tô lá, sabe em que ano eu estou? Eu estou ali, sabe, em 2001. Beleza? O Tício praticou aí delito de tráfico. Bacana. Tício praticou um delito de tráfico.
Veja que ele era primário, bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa, nem integrava a organização criminosa. Não entendi direito, ele não entendia o direito. Não entendeu o direito o quê? O Tício, agora já estou no tráfico, já estou avançando. Bacana. O Tício, né? Veja, na vigência da Lei 6368, que é a lei anterior a 11.443, tá? Ele praticou um tráfico de drogas e ele era primário, de bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa. Naquela época que ele praticou esse delito, beleza? Ele foi condenado lá no caput da Lei 6368. Lá você tinha uma pena de 3 a 15. Eu estou lá na vigência da 6368 e eu tenho uma pessoa que praticou o tráfico naquela época. Veja, essa pessoa, ela era primária, bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa. E ela foi condenada com a pena do caput. Beleza? Ou seja, ela não teve uma diminuição de pena. Deu para entender isso? Deu para entender? Eu estou lá na vigência da 6368. Professor, mas por que ela não teve uma diminuição de pena? Porque não tinha uma causa de diminuição. Não existia isso. Isso aí você começou a crescer. Bem, eu tenho um Tício lá condenado, né? Ele faz... veja, ele é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, beleza? Está condenado lá na 6368, na vigência da 6368. Aí em 2006, saiu uma lei 11.343/2006, tratando do tráfico de drogas. Legal? E essa lei, ela revogou, né? Ela revogou a lei 6368. Um legislador fez o seguinte: olha, que isso? O legislador da 11.343, né? Falou o seguinte: poxa, mas peraí, o tráfico, né? Uma pena aí de 3 a 15, vou aumentar essa pena. Aí o legislador aumentou a pena de 5 a 15 por o tráfico. Aí o legislador, vou aumentar a pena, mas vou fazer o seguinte. Rapaz, eu estou sabendo do Tício, o Tício está preso, né? O Tício é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa. Caramba, né? Que coisa. Um traficante eventual, né? Iniciou agora. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar, né, a lei 6368? Vamos. Então vamos criar aqui a 11.343. Vamos aumentar a pena do tráfico? Vamos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar uma causa de diminuição dessas pessoas, né, que iniciaram no tráfico agora. E até ver se a gente consegue salvar, né, ressocializar. Não é isso? Vamos dar uma oportunidade? Vamos. Aí criaram uma causa de diminuição. Você consegue entender que a lei 11.343, quando eu trato da causa de diminuição, ela é mais benéfica do que a lei 6368, que não tinha essa causa de diminuição? Conseguiu? Você consegue verificar isso? Quando eu trato do parágrafo 4º da 11.343, você consegue verificar isso? Isso, que não tinha lá na 6368, e lá você tem um Tício preso, que teria o direito a uma causa de diminuição, mas lá na lei não tinha. Né? Teria uma causa de diminuição com a vigência, se for considerar 11.343. Dá para você entender que ela só é benéfica quando eu trato da causa de diminuição? Porque se eu for verificar a pena do caput, ela não é benéfica, porque o caput aqui, da 11.343, a pena é de 5 a 15. E lá na 6368, a pena é de 3 a 15. Dá para você entender que a parte que me interessa é só o parágrafo 4º, ou seja, a causa de diminuição? Você consegue verificar isso? A pergunta que se faz é o seguinte: será que eu posso pegar o parágrafo 4º, que é uma causa de diminuição, e combinar com o caput do artigo 12, ou seja, da 6368, do artigo 12 da 6368, considerando que a pena lá é de 3 a 15 anos? Duas correntes doutrinárias, né? E jurisprudenciais também. Não é isso? Bacana? Ou melhor, tem uma corrente doutrinária e tem uma corrente agora jurisprudencial forte. Bacana? Vem cá, olha só como é que você responde uma prova dessa.
e você cresce, né? Primeira corrente doutrinária, pode. Primeira corrente doutrinária, pode. Né? Veja, primeira corrente, pode. Primeira corrente, pode. A primeira corrente fala o seguinte, pode. Pode por quê? Aí a primeira corrente fala o seguinte, olha o que menciona o artigo 2º, parágrafo único. Olha o que menciona o artigo 2º, parágrafo único. Lei posterior que, de qualquer modo, ou seja, de qualquer modo, como? Ah, só um parágrafo. Ué, é o modo que ela beneficia. Lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada e julgada. Princípio da retroatividade da lei benéfica. Ele fala, lei posterior que, de qualquer modo. Vem cá, essa lei me beneficia. Como ela te beneficia? Ah, veja, eu quero só o parágrafo 4º dela. Só a causa de diminuição, né, do parágrafo 4º do 33. Olha, é esse modo que ela me beneficia. Olha aí, jogando duro. De qualquer modo. Ou seja, eu posso pegar só o parágrafo 4º. Entenderam ou não? Primeira corrente, né? Tem pessoal aí que tá lá em cima, né? Não tá se ligando na primeira corrente. Só sabe uma corrente. Tá aí jogando um monte de coisa aí. Estou te dando o posicionamento da primeira corrente. É o que você tem que trabalhar. Mostrar para o examinador que você conhece as duas. Olha o fundamento da primeira corrente. Lei que, de qualquer modo... Pessoal, eu sei que tem majoritária. Deixa a gente evoluir. Senão eu pego aqui, dou só um posicionamento. Eu aqui, né? Aqui é o seguinte, é para fechar. Tá certo? Né? Deixa eu seguir. Né? É um saber tudo. Tem pessoa que sabe tudo, só sabe uma corrente. Você tem que... Espera. Olha o professor te dando bizu para a sua prova ficar diferenciada. Uma corrente todo mundo sabe. Extercia, a gente vai falar. Agora você tem que saber a outra corrente. Né? Por que a outra corrente entende que pode? Aí tá aí, você que só sabe um, o cara vai lá, mete duas, pega o distintivo e você fica aí com cara de bobão. Quer saber porque tu não ganhou todos os pontos. Essa primeira corrente entende que pode. Pode porque artigo 2º, parágrafo único, menciona o seguinte, a lei posterior que, de qualquer modo, como de qualquer modo? Olha, eu posso pegar o parágrafo 4º, esse é o modo que beneficia. Pegar a causa de diminuição do 33. Né? Ó, a lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada e julgada. Vem cá, então veja, de qualquer modo, né? E outra coisa, ele não fala, aí lá o princípio da retroatividade da lei, lá no artigo 5º, o que ele menciona? Né? Eu falei aqui do artigo 2º, do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Não é isso? Aí quando você vai lá na Constituição, quando você vai tratar do princípio da retroatividade da lei benéfica, olha só o que ele fala. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ele não fala que a lei penal, né, veja, então, para benefício pode retroagir? Né? Lei penal, lei toda. Ora, se eu posso retroagir o todo, por que não a parte? Joguei duro. Se eu posso retroagir o todo, por que não a parte? Se eu posso retroagir a lei, por que não a parte da lei? Olha aí, filho. Por que não um dispositivo? Se eu posso o todo, por que não o menos? Olha você crescendo, dando uma resposta, né? Veja, dois argumentos fortes, coloca um JD, né? Se eu posso a lei toda, por que não menos? Por que não o parágrafo 4º do 33? Entenderam? Primeira corrente. E a primeira corrente ainda diz o seguinte, olha, se não for admitida a retroatividade parcial da lei nova, você estaria negando vigência ao quê? A um princípio constitucional da retroatividade da lei benéfica. Você estaria negando a um princípio constitucional. Que inclusive esse princípio, né, constitui uma cláusula pétrea, que está no bojo do artigo 5º, jogando duro demais. O princípio da retroatividade da lei benéfica é uma cláusula pétrea, né, no bojo do artigo 5º. Olha a sua resposta, né? Agora, veja, essa primeira corrente nessa pegada, não é isso? Tá bem, né? Aí você está falando, porque não pode, bem, e por que não pode? Né? Cadê o fundamento? Aí vem a segunda corrente agora, né? Agora sim, eu vou tratar da segunda corrente, a corrente que você conhece, mas aqui eu vou te dar fundamento também.
Veja que, olha só, né? Olha só a sua resposta crescendo. Veja que tanto para o STF como para o STJ não é possível a combinação de leis. Mas aí, você durante a sua resposta, chamando o examinador no Perceba, você inclusive vai falar para o examinador, mas veja, eu tinha a sexta turma do STJ entendendo da possibilidade da combinação de leis, né? Veja, a combinação de leis a fim de beneficiar o réu. E perceba, no HC 102.544, o STJ, a sexta turma, já decidiu na possibilidade. Porém, a terceira sessão pacificou a divergência entre a quinta e sexta turma. A terceira sessão, entendendo que não há possibilidade da combinação de leis. A terceira sessão, entendendo que a lei pode até retroagir, mas na sua integralidade. Entenderam ou não? E esse caso, veja, externou aí a súmula 501, né? Ou melhor dizendo, essa concepção da terceira sessão, né? Súmula 501, não é isso? Ó, porque, veja, a súmula 501 fala, né? A lei penal, a súmula 501 fala, ó, é cabível a aplicação retroativa da lei penal, da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra. Aí ele fala na íntegra, ou seja, na íntegra, caput parágrafo. Aí, ó. Né? É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, ou seja, caput parágrafo, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368/76, sendo vedada a combinação de leis. Ele fala o seguinte: é possível a retroatividade da Lei 11.343? Sim. Você vai obedecer o princípio da retroatividade, se você considerar essa lei benéfica. Mas veja, quando você trata do 33, o 33 é o caput. O caput do 33 e o parágrafo 4º e a causa de diminuição. Então você tem que ver, vem cá, meu cliente, quanto de pena ele pegou lá? Não é isso? Porque se você verificar no caso concreto, você pode chegar à conclusão de que é melhor ele responder lá pela 6368 mesmo. E não puxar a 11.343. Por quê? Porque eu tenho uma pena maior lá. E no meu cálculo aqui vai ser pior. Entenderam? Ou você pode chegar à conclusão que é melhor ele responder com aplicabilidade da 11.343. Por quê? Jogando a causa de diminuição, veja, vai ficar melhor para ele. Então vai depender do caso concreto. Beleza? Tranquilo? Bacana. Bem, aí vem o fundamento. Por que não é possível a combinação de leis? Veja, não seria possível porque quando o juiz ele pega o parágrafo 4º do 33 e combina com o artigo 12, eu teria aí o juiz criando uma terceira lei. É o que eu chamo de lex tercia. Tertia, né? Você vai escrever tertia, mas você vai ler tercia. Lex tercia. Tercia, terceira. Lex tercia. Lex tercia. Lei, terceira lei. Por isso que é lex tercia. E o juiz, quando ele cria uma terceira lei, qual é a função do juiz? Não é julgar? Então, o juiz, quando ele cria uma terceira lei, está ofendendo um princípio. Qual o princípio? Princípio da separação dos poderes, a sua resposta começa a crescer. Entenderam? Ah, não pode por quê, filho? Não pode por quê? Não pode não. Isso, não pode não. Não pode porque estaria o judiciário legislando, ofendendo o princípio da separação dos poderes. Isso, né? Exatamente. Aí precisa da reserva legal também. Veja, joga duro. Entenderam ou não? Né? Bacana, né? Aí você pensa que sabe tudo, né? Vem cá, vai para uma hora de live, né? Eu vou explodir essa parada agora. Vem cá e não corre. Veja que eu tenho lá no artigo 2º, né? A figura da abolição crimes. Cuidado, vou falar rápido aqui que eu tenho que fechar essa live agora, porque não vai dar mais tempo, já tem uma hora aqui já de live. Mas eu vou pro pau. Vem comigo, não corre não. Não corre. Eu tenho lá no artigo 2º a figura da abolição crimes. O que é abolição crimes? Veja, é uma lei que exclui do âmbito do direito penal um fato que até então era considerado criminoso. Não é isso? Era uma lei.
né? Veja, ela exclui do âmbito penal um fato que até então era considerado criminoso. Bacana? Tranquilo. Veja que a abolição constitui uma causa distintiva da punibilidade, né? A abolição o crime constitui uma causa de extinção da punibilidade. Importante. Prevista lá no artigo 107. Aí vem a pegadinha de prova. Aí só vou dar para você porque você é monstro. A abolição crimes, ela constitui uma novatio legis melius. A abolição crimes, ela constitui uma novatio legis melius. A abolição crimes é uma novatio legis melius? Sim ou não? A abolição crimes é uma novatio legis melius para melhor? Sim ou não? Sim ou não? A abolição crimes é uma novatio legis melius? Não é? Como não? Não é uma coisa boa? Né? Tirando a roupagem criminosa de uma conduta? Cuidado. A abolição crimes não é uma novatio legis melius. Porque você só pode falar de novatio legis melius se você pode fazer uma comparação com uma outra norma. Eu não estou fazendo comparação com uma norma nenhuma. Eu estou excluindo a roupagem criminosa de uma determinada conduta. A abolição crimes não é uma novatio legis melius. Porém, uma lei que venha a retirar a roupagem criminosa de uma conduta, ela sempre vai retroagir. Não é isso? Bacana. E quando eu falo da abolição, para fechar, veja que na abolição crimes veja a retirada dos efeitos penais, né? A cessação dos efeitos penais, né? Por exemplo, uma abolição crimes, quando você tem aí, olha, você não pode considerar que aquele indivíduo é reincidente, possui maus antecedentes, não é isso? Mas vai permanecer os efeitos civis, ou seja, a obrigação de reparar o dano, né? Veja, a constituição daquele título, daquele crédito judicial, né? A constituição do crédito judicial. Por exemplo, o Tício subtraiu o veículo da Mévia. Aí ele pegou o veículo, foi se evadir, bateu o carro. Aí saiu uma lei nova dizendo que furto não é mais crime. Veja, tudo bem, não vai responder penalmente pelo furto, mas ele tem a obrigação de reparar o dano. Beleza? Ele tem a obrigação de reparar o dano. Outro ponto importante quando eu trato da abolição. Veja que na abolição, crimes, importante. Não basta a revogação formal. Não basta a revogação formal. Veja, eu já tratei isso na live, depois vocês vão dar uma olhada lá quando eu falo do princípio da continuidade normativo típica. Veja, veja, a conduta, você tem que visualizar uma revogação formal e material. Ou seja, o tipo tem que ser revogado e a conduta ela não pode ganhar uma roupagem criminosa, né? Veja, a conduta não pode ser adequada a um outro tipo penal, né? Como ocorreu, por exemplo, lá no caso do estupro e atentado violento ao pudor. O 214, a conduta do atentado violento ao pudor, não foi lá o 214, quando foi revogado, a conduta ela não foi deslocada lá para o 213? Sim ou não? Sim, não é isso? Então, veja, ali não ocorreu a abolição, porque ali só ocorreu o quê? Uma revogação formal da conduta. Tem que ocorrer uma revogação formal e material. Isso, 214 foi para 215. É o princípio da continuidade normativo típica, né? Quando é que eu posso verificar uma abolição? Por exemplo, quando ocorreu o adultério, lá 240. Né? Aquela conduta, né, prevista lá no 240, veja, ela não foi adequada a nenhum outro tipo penal. Ali sim você verificou a ocorrência, né, da abolição crimes. É claro que a abolição, né, poderia falar muita coisa aqui, mas já mais de 1 hora de live, o jogo foi duro demais. Bacana, só, né, dei aqui só aquela fechada, né, quando você fala da abolição. Bacana, jogando duro demais. E tem a questão da abolição, norma penal em branco. E tem um monte de coisa aí. Mas depois... Você tá querendo correr, né, filho? Olha, a pegada é essa aqui. Beleza? Vamos forte lá pra Mato Grosso do Sul, né? O jogo vai ser duro demais. Beleza? E é isso aí, né? Agora respira, né? Tá tranquilo aí e tal. Uma aulinha dessa tranquila, né? A gente vai trabalhar. Ainda faltou, né? Rapaz, faltou falar, né? Depois eu vou falar da lei penal benéfica em face dos crimes permanentes e crime continuado, beleza? Súmula 711. Não vai mais dar tempo. Ainda tinha isso. Tá até anotado aqui, ó. Ia falar agora. Mas o tempo não deu. Até mais, hein? Vocês acham que a gente joga muito duro? Vocês acham que a pegada é muito forte? Fala aí. Tá brincando, filho? Olha, o Zuc ficou falando lá do negócio de retroatividade da lei. Tá lá na Constituição.
Eu vou ficar assistindo, negócio, assunto superficial. É, tá bom. Você cresceu? Quem cresceu hoje aí? Pegou os fundamentos? O jogo foi duro, né? Caramba. Eu tenho que parar de fazer isso, cara. Eu não consigo. Eu venho pra arrebentar com tudo. Aí, ainda fiquei chateado. Acho que não deu tempo de falar da Súmula 701, mas tá tudo certo. A próxima, vamos continuar pra fechar. Eu falo. Aí, ó, Kátia na área. Tá todo mundo aí, né? Valeu, pessoal. Aulão, tá? Adelante. Cada dia aprendo mais, ó. Viu os fundamentos? Pessoal, isso aqui é preparação com toda humildade, mas preparação para magistratura, para cientista da NASA. É isso aí, meu irmão. Vai cair uma questãozinha lá dentro dali e tu mata. Agora, aqui não, né? Dá os fundamentos, mostra para o examinador, chama no efeito carrapato. Ah, meu irmão, é isso aí. Fundamento forte, né? Aqui não é brincadeira não, meu irmão. Entendeu? Pena que cheguei atrasado. Pega na retransmissão, né? Esperando acabar a musiquinha aqui, pessoal. Bomba de coraçõezinho aí pra mim, pô. Bomba de coraçõezinho aí. Aí tem que esperar acabar a musiquinha pra eu, né? Vocês não sabem como é o raciocínio ao vivo, né? Aí tem que... Aí bota sempre essa musiquinha que é pra bomba de coraçõezinho aí, se você gostou, né? Se você deu uma caprichada no Zuquiderno, né? É isso aí. Como manda os corações nesse negócio? Ó, bomba aqui, ó. É isso aí. Valeu. Que deu nó. E acorda Campos Asa Sul. Não, o pessoal do Espaço Campos daí Aqui eu usei aqui ainda usei mais técnico, né? Porque aqui já é uma galera que, né, com vocês aí eu peguei um pouco leve, hein? Aqui já foi um negócio mais técnico, né? Vocês aí com quadro e tal. Aqui já é pra galera que já tá, ó. Quando é a próxima live, Zuki? A gente vai ver. Tentar fazer, hein? Valeu, pessoal, um abraço. Tá bom, né? Já ganhei muitos corações aí. Bomba de corações isso aí. Valeu, pessoal, um abraço aí. É um prazer, né? Estar sempre com vocês aqui. E é isso, né? É claro, professor, sai pra caramba. Não, eu fiz um estudo, né? Inclusive eu dei aula desse tema. Foi até engraçado, mas depois eu conto o que aconteceu. Eu entro muito assim, sabe, pessoal? Eu entro com muita vontade, né? Ou eu entro pra rachar ou não entro. Enfim, né? A gente tem que pegar leve às vezes, né? Mas não dá, eu não sei. Ou você entra pra, sabe? Ou você não faz, entenderam? Então é isso. Adelante focado, jogando duro, né? Seja isso aí, abraço pra... Tá, tchau. Tchau.